Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de AutoCAD 2020. E dando prosseguimento aqui ao nosso corte transversal, a gente fez aqui o corte AA do nosso pavimento térreo. Eu vou dar aqui um mover, então mover aqui em todo esse objeto. E o que é que a gente pode fazer agora? A gente vai fazer a parte do nosso corte num pavimento superior, ou seja, na coberta, aliás. Eu vou dar aqui um copiar. Vou dar um copy aqui na mesma legenda que a gente utilizou aqui no pavimento térreo. Dar um copiar nessa legenda e dar um enter para confirmar. E vou pegar esse ponto como base. Peguei esse ponto como base e vou jogar ele para o mesmo ponto base da nossa coberta. Pronto. Já inseri aqui. E agora eu posso dar aqui um copiar em todo em toda essa coberta. Vou dar aqui um copiar. E já vou aqui vir com mover. Eu posso aqui simplesmente achar esse ponto e ir aqui subindo um pouco. Posso achar esse ponto e ir subindo aqui um pouco até um determinado local. Ou, caso fique um pouco difícil de fazer isso, eu posso colocá-lo aqui, fazer uma linha como base, faço essa linha como base e dou um mover selecionando ela toda e utilizando esse ponto aqui de base. Pronto. Eu já estou aqui, eu já estou alinhado aqui o meu corte, a minha planta de coberta. Já posso apagar essa linha que eu usei como base, apagando essa linha com o comando apagar. E agora com o comando trim, aperto o trim aqui, apertando duas vezes. Cliquei no trim duas vezes e já vou apagando isso aqui, apagando tudo isso. Eu gosto de fazer isso simplesmente para ficar mais fácil de entender que algumas paredes estão cortadas e outras estão somente vistas, né? E pronto. Isso aqui ele tá aparecendo isso aqui por causa da rachura que foi cortada. Dei aqui o comando regen para aquilo sumir. Esse comando regen é super útil em determinadas situações. E agora eu venho com o comando mover e já posso mover ele para um pouco mais próximo. Pronto. A gente já a gente já fez aqui, já está tudo pronto para a gente começar o nosso corte. E o que é que a gente pode fazer inicialmente? Eh, eu vou primeiramente puxar essas paredes aqui, essas duas paredes que estão cortadas. O meu pergolado já está visto aqui e essa última parede também já está à vista. Agora, primeiramente eu vou aqui mudar o layer para o layer de parede, não está inserido. Pronto. E agora eu posso simplesmente aqui, vou subir aqui sem um tamanho fixo. Vou colocar aqui qualquer tamanho só para a gente já ir se organizando aqui, nos dois lados, né? Subir aqui e posteriormente vou pegar o tamanho correto aqui dessa alvenaria. Pronto, arrastei aqui e pronto, já puxei essas duas paredes só para a gente se situar melhor. O que é que a gente pode fazer agora? Eu tenho que encontrar qual é a altura máxima que a gente vai ter o corte aqui do nosso telhado. Como é que a gente pode achar isso? Simplesmente fazendo um cálculo muito simples. Eu tenho que o ponto mínimo aqui, o ponto mais baixo do nosso telhado, em que ele vai estar mais ou menos na altura de 3 metros, vai ser esse ponto aqui. Esse ponto aqui ele vai estar mais ou menos na altura de 3 metros. E aí a gente pode simplesmente coletar através da nossa inclinação. Quanto é que vai ficar a inclinação do nosso telhado? 25%. Pronto, vocês veem aqui que dá um comprimento de 8,23 metros. Agora com a minha calculadora, posso pegar aqui 8,23 vezes 0,25, que é justamente os 25%. Pronto, a gente acha aqui o tamanho, a altura de 2 metros e 5 centímetros.
Agora a gente já pode inserir aqui esses 2,05 m. Já posso inserir aqui. Vou deixar somente aqui mais 10 centímetros de folga, ou seja, vai ficar com offset de 2,15 m. Esses 10 centímetros de folga, o que é? É justamente por causa do caibro, da ripa, da linha, entendeu? A gente tem que deixar essa folgazinha, porque aqui, na verdade, ele não está realmente no ponto zero, no 3 metros mesmo cravado, tá? Por exemplo, no em 3,10 m. Pronto, a gente já achou aqui a altura máxima do nosso telhado nesse ponto. Eu quero falar nesse ponto aqui. Porque como ele é uma inclinação, aqui, por exemplo, nesse ponto mais para cá, ele já é um pouco menor e aí ele vai diminuindo, entendeu? E aqui eu já posso dar um fillet só para mim, só para eu organizar melhor aqui o nosso projeto. A gente vai ver que o telhado vai estar em todo esse ponto aqui. E eu já posso alterar aqui o layer para um layer mais que tenha mais a ver, né? No caso, eu vou deixar aqui o mesmo layer que a gente usou aqui. A gente usou esse layer aqui como rachura, não foi? Layer de rachura, e esse layer aqui a gente utilizou qual? Coberta, pronto. Eu vou usar esse mesmo layer aqui, através do Match Prop. Eu vou copiar esses dados e já colei aqui. Pronto. E agora o que é que a gente pode fazer para criar o nosso telhado? Se a gente for fazer aqui um telhado do zero, eu posso simplesmente pegar esse ponto de intersecção, criar uma simples linha. Criei essa linha, vou até alterar para o layer 0 para não confundir. E vou criar aqui e vou dar um offset de 10 centímetros. Pronto. Dei um offset de 10 centímetros aqui e vou dar um offset de 6 centímetros. Underline offset de 6 centímetros nesse sentido. Pronto. Dei aqui esse offset. E agora com o comando arco, eu venho aqui com o comando arco. Eu posso simplesmente criar esse arco aqui. Esse arco a gente já pode utilizar como base para a nossa telha. Ela já fica aqui como a nossa telha. E vou dar um mover para ela se centralizar aqui. E agora eu posso dar simplesmente um offset de 2 centímetros. 2 centímetros está muito. Vou dar um offset aqui de 1 centímetro. Para servir como a espessura da nossa telha. Pronto. Isso aqui eu estou levando em consideração como sendo um tipo de telha capa canal. E eu vou dar aqui um fillet para fazer o acabamento aqui. Pronto, fiz o acabamento desse lado. E agora fiz o acabamento do outro lado. Pronto, a gente já tem aqui uma espécie de uma telha inserida. Agora com o comando espelhar, eu vou espelhar criando a outra telha. Espelhei e agora eu vou dar um não para não apagar essa outra telha e vou dar um mover aqui. E esse mover ele vai ter que estar mais ou menos nesse ponto, na qual vai encaixar uma telha na outra. Pronto, após fazer isso, a gente simplesmente vai copiando. A gente vai copiando através de um ponto de intersecção. Eu vou até encontrar aqui o melhor ponto de intersecção aqui.
A gente pode copiar simplesmente nesse sentido aqui. Vim aqui. Pronto. Aqui a gente já consegue criar diversas outras telhas. Agora eu vou dar aqui um copiar. Vou copiar essas telhas, utilizar esse ponto como base e já vou fazendo vários copies aqui até chegar no outro lado. E assim sucessivamente. Caso a gente esteja mais aperreado ainda, eu posso já pegar novamente todas essas telhas, utilizar esse ponto como base e já consigo copiar mais telhas ainda. Copiei mais e mais e mais. E a última a gente pode apagar se estiver passando, né? Pronto. Ficou bem bacana aqui. Ficou bem bacana mesmo. Essa telha aqui ficou como a última telha. E no caso, essa parede ela vai subir um pouco mais, né? Pronto, essas duas paredes aqui ficaram como as paredes do oitão. Vou ficar aqui com as paredes do nosso oitão. E a gente pode até subir ela mais um pouco. Ela sempre tem que ficar um pouquinho mais alto do que a nossa coberta, né? E aqui a gente vai fazer um acabamento aqui. A gente vai ter que fazer um acabamento para não infiltrar. Vou utilizar esse ponto como base e vou dar um fillet aqui para fazer o acabamento desses dois lados. Pronto, vocês veem aqui que está finalizado. E agora o que é que a gente pode inserir aqui a mais para ficar mais completo ainda o nosso projeto? A gente pode, por exemplo, colocar aqui os nossos caibros, as nossas ripas, inseri-los aqui. No caso aqui, se a gente for utilizar como base, eu vou só mudar aqui o layer das nossas telhas para não ficar confuso. Selecionei todas. Vou procurar aqui o layer de coberta. Tá aqui. Pronto. Vou dar um mover aqui e deixei essa linha nesse ponto. Pronto. Aqui eu vou utilizar como base para a minha ripa. Vou usar aqui uma ripa, eu não sei ao certo, acho que uma ripa tem mais ou menos 4 centímetros de espessura. Vou botar aqui 4 centímetros. E vou dar aqui o offset. Eu acho que tem menos que isso. A ripa deve ter uns 3 centímetros de espessura. Dá aqui 1,03. Pronto. Já desenhei aqui a minha ripa. E agora eu posso colocar aqui o meu caibro. O que é que a gente pode utilizar aqui como caibro? Vou desenhar aqui um retângulo. Só mudar aqui para o layer
Vou mudar aqui para o layer de coberta. E vou fazer aqui um retângulo com as dimensões de 0.04, 0.04. Pronto. Aqui eu estou desenhando o meu caibro. E o meu caibro eu vou colocar numa distância de 35 centímetros. Pronto. Agora eu já posso copiar aqui esse caibro e já ir pegando e fazendo outros como base. Aqui vocês veem que a gente está utilizando um corte. Ou seja, isso tudo está cortado, está como se fosse realmente cortando o nosso projeto e simbolizando isso no nosso projeto. Pronto, coloquei aqui os caibros. Agora, com o comando retângulo, eu vou fazer aqui a nossa linha. A nossa linha aqui. E ficou com quanto? Só daqui um dígito para me ver mais ou menos. Aqui ela tá com 7 centímetros, quase 8 centímetros, né? Quase 8 centímetros. Eu vou até explodir. Vou explodir esse retângulo. Vou apagar essa linha. Na verdade, eu vou deixar com 10 centímetros. Offset de ponto 1. Pronto. A nossa linha ficou com 10 centímetros agora. Aqui a gente chama de linha, né? Aqui tem a linha, caibro e ripa. Agora eu vou simplesmente fazer rachuras para representar tudo isso que eu acabei de dizer. Está dizendo aqui que não está no ambiente fechado. Vou aqui selecionar os objetos. E vou utilizar uma rachura de 0.05, 0.01. Eu posso até ver aqui outras rachuras que podem representar melhor, né? Pronto, eu vou deixar essa rachura aqui, que é só mesmo para representação, para vocês entenderem como é que funciona. Agora eu vou colocar a rachura também em todos esses caibros. Estou aqui selecionando da esquerda para a direita, né? E pronto, fiz a rachura aqui nesses caibros.
Selecionei aqui outro tipo de rachura. E agora falta só a nossa ripa, né? Deixa eu ver se ela identifica, ela não identifica. Eu acho que inclusive não tá fechado aqui. Vou colocar essa linha aqui e essa linha no outro lado. Pronto. Vou selecionar aqui as 4 linhas. Essa. E pronto, ele já identificou aqui. E vou dar um Enter para confirmar. Pronto. Somente para representar aqui linha, caibro e ripa. A gente pode até utilizar, como eu já disse, eu gosto até de utilizar as mesmas características aqui das nossas linhas de chamada. E posso identificar cada objeto que eu acabei de dizer aqui. Linhas. Coloquei aqui linhas em maçaranduba, espessura 10 centímetros. Caibros. E agora, a última identificação, ripa. Ripas. E também vou identificar as telhas, né? Claro. Telhas colonial. Inclinação 25%. Pronto. Vou dar um pequeno mover aqui. E vou dar também um mover aqui. Pronto. Agora já está bem adiantado o nosso corte. Nosso corte aqui já está bem adiantado. Só para finalizar aqui, eu vou até colocar uma rachura aqui nessas duas portas. Colocar essas rachuras nas duas portas. E também vou fazer aqui uma pequena representação através de uma polilinha. Vou voltar aqui para o meu layer 0 novamente. Através de uma polilinha, vou fazer uma pequena representação aqui do nosso solo, né? Só uma pequena representação aqui do nosso solo. Eu também poderia fazer uma representação da fundação em vez do solo. E aqui a gente pode escolher outro layer que se encaixa melhor. Outro layer não, outro tipo de rachura que se encaixa melhor a essa situação. Pronto.
Pronto, já está representado aqui. Se a gente quiser, a gente pode alterar aqui do jeito que a gente quiser, né? E já está aqui finalizado o nosso corte. Agora eu vou simplesmente cotar. Vou colocar aqui as cotas do nosso corte. Eu usei aqui essa cota linear. E agora eu vou utilizar o comando dim continue para ir continuando a nossa cota até o ponto mais alto aqui da nossa edificação. Vou dar aqui novamente essa cota linear e com o comando dim continue vou continuar aqui novamente. Pronto. Aqui a gente pode também representar. A gente pode aqui também representar a altura do nosso peitoril aqui, a altura da nossa porta e assim por diante. O objetivo do corte é a gente fazer as cotas no sentido da altura da nossa edificação, justamente para a pessoa que está construindo, os profissionais que estão construindo, saberem quais são as alturas principais da nossa edificação. Eu posso também colocar qual é a altura máxima, por exemplo. E é claro, uma coisa aqui que eu estava esquecendo de representar, o que é que seria? Eu não sei se você identificou aqui direito. A representação da nossa caixa d'água, que está aos fundos. A gente vê a caixa d'água aqui aos fundos. E eu posso representá-la no tamanho certo dela. Ou seja, a caixa d'água ela vai estar vista, né? Eu posso representar aqui a minha caixa d'água. E, por exemplo, a gente vê aqui que ela tem uma área de 3,92 metros quadrados. Vou representá-la com 2 metros com 60 de altura. Vou colocar aqui 80 de altura de barrilete. Vamos botar aqui, fazer um simples cálculo aqui. Aqui a gente tem a altura final da nossa laje, né? Vou dar um offset aqui para representar 80 centímetros de barrilete. É um barrilete bem bom para fazer manutenção, né? Manutenção na nossa caixa d'água e também para dar pressão na caixa d'água. E vou dar aqui mais um offset de 1 metro. Vou dar aqui de 1,50 m. Se eu for dar de 1,50 m, 3,92, botar aqui 3,80 vezes 1 metro, vai me dar uma caixa d'água de quase 4.000 litros de capacidade, caso seja uma caixa d'água de concreto, como a gente botou aqui. Porque o volume a gente calcula o quê? A área. Eu não sei se a área aqui está representada somente do volume útil, né, da caixa d'água. Vou ver aqui novamente. 3,92 está correto. Então é justamente isso. Se eu quiser, por exemplo, uma caixa d'água de 2 litros, de 2.000 litros, vou colocar aqui uma caixa d'água de 3.000 litros, dividido por 3,92, eu tenho que ter uma altura útil de 76 centímetros. 76 centímetros de altura útil. É justamente 3.000 litros, 3 metros cúbicos, dividido por 3,92, que é a área útil. Eu tenho aqui 76 centímetros. Então eu posso muito bem colocar uma altura da caixa d'água de somente 1 metro.
1 metro de caixa d'água, mais um offset de 10 centímetros, que vai ser a nossa tampa da caixa d'água, a nossa laje, a laje que vai ficar em cima da caixa d'água. E ela vem até aqui. Então, como ela está em vista, eu vou simplesmente traçar essa linha e vou dar um fillet aqui, comando fillet, para fazer o acabamento. Pronto. A gente já tem aqui representado a nossa caixa d'água. A nossa caixa d'água, eu posso até apagar essa linha. Ela está somente em vista e eu já posso até dar aqui um comando copiar nisso aqui e dizer que essa é a vista da caixa d'água. Pronto. A gente já colocou um elemento que está em vista e todos os elementos que estão em corte e já colocou aqui as nossas cotas e o nosso corte transversal já está finalizado. Também posso colocar aqui o nome de cada ambiente, até finalizar colocando o nome de cada ambiente e o nível de cada ambiente. Por exemplo, a gente tem aqui que o ambiente aqui, o ambiente que está em corte é na sala de jantar. Sala de jantar. E aqui o que estava em corte era suíte. Venho aqui em copiar. Utilizei um ponto aqui como base. E já posso deixar todas essas informações aqui. Acabei apagando sem querer. Vou repetir aqui novamente. Copiar isso. Copiar isso. E vou colar aqui no nosso ambiente. Também vou pegar esse daqui e vou colocar aqui também. Percebi agora que estava faltando o nome desse ambiente aqui. A gente pode nomeá-lo como Jardim de Inverno, né? Jardim de Inverno. E vou colocar a área do ambiente, que é de 8,03 metros quadrados. 8,03 metros quadrados. E o nível dele que vai ficar um pouco mais baixo. Vou colocar aqui 0,03. Pronto. Agora eu posso até copiar esses dados. Vou apagar os dados que eu coloquei lá. Apagar esses dados. E eu poderia até, ao invés de utilizar esse tipo de nível, utilizar o nível mais comum que a gente usa. A gente usa aqui em cortes. A gente pode utilizar esse tipo de nível aqui, que é mais comum em cortes, né? Caso você queira utilizar esse tipo, você pode utilizar aqui. Pronto. É muito comum utilizar esse tipo aqui em cortes, mais ou menos nesse estilo, ou então simplesmente fechando aqui o triângulo, né? Caso você queira utilizar. Mas tudo isso é questão de representação. É questão de representação e vale pelo gosto de cada um. Aqui eu deixei os 3 centímetros e aqui já está, cada ambiente já está com seu nome. E pronto, o corte já está finalizado. O nosso corte é transversal. E agora a gente pode fazer também um corte longitudinal. Nesse sentido aqui, pegando até o ponto da caixa d'água, que é bom a gente fazer um corte utilizando a caixa d'água como
como um ponto de corte. E te encontro na próxima aula.